Bem-vindo ao Decifrando Finanças. O resumo completo de Os Muito Ricos e Como Eles Conseguiram Chegar Lá, Introdução e Capítulo 1. A Galeria de Ouro. O livro de Max Gunter não trata de milionários comuns, mas sim da elite dos super ricos, aqueles com patrimônios de 100 milhões de dólares ou mais, o equivalente a 500 milhões de dólares na época da publicação original do livro, em 1972. O objetivo do autor é analisar as histórias e os métodos de 15 homens que construíram suas próprias fortunas, sem herança, para descobrir a mentalidade e a abordagem que os levaram ao sucesso absoluto. A busca pela riqueza é frequentemente ridicularizada ao longo da história, mas o autor argumenta que as histórias dos super ricos são instrutivas e podem ser vistas como contos de fadas com uma diferença crucial: a esperança de que algo similar possa acontecer com o leitor. Uma lição central é que a maioria desses homens começou do zero e teve que correr riscos substanciais, abandonando a segurança de um emprego assalariado, para se lançar em posições altamente vulneráveis, onde poderiam decolar para a riqueza ou falir rapidamente. O livro está organizado por caminhos ou abordagens que esses homens seguiram para acumular suas fortunas, como investir no mercado de ações, desenvolver inovações tecnológicas ou atuar no mercado imobiliário. A riqueza desses indivíduos é tão vasta, 100 milhões de dólares são mais do que a mente consegue conceber confortavelmente, que as estimativas de seus patrimônios são frequentemente imprecisas, mesmo para eles próprios, e são o foco de um jogo de adivinhação nacional. Aplicação prática no dia a dia. A principal lição deste capítulo é a necessidade de questionar o conformismo. Se você tem o sonho de construir riqueza, precisa aceitar que a segurança e o risco não andam juntos. O exemplo de Jesse Livermore, que disse: "É verdade que você não pode levar o dinheiro consigo, mas com certeza pode usá-lo até cair fora", incentiva a suspender o julgamento sobre a busca por dinheiro e focar na aplicação prática desse objetivo. O primeiro passo é identificar uma área de interesse e estar disposto a se expor a um nível de risco que a maioria das pessoas evita. Capítulo 2. De Crosso a Crasso a Kornfeld. O autor discute como, ao longo da história, alguns homens sempre encontraram uma maneira de dominar um ambiente econômico de sua época, independentemente dos obstáculos. Ele desmistifica a ideia de que os bons tempos para enriquecer já passaram, citando J. Paul Getty, que acumulou sua fortuna na era moderna, pagando muitos impostos. A história mostra que a oportunidade existe em todas as épocas. Historicamente, a grande massa de pessoas tinha pouca esperança de enriquecer, pois o trabalho individual tinha um limite físico. O conceito moderno de corporação e de se beneficiar do dinheiro e do trabalho de outras pessoas, TDO e DDO, era raro. Exceções notáveis, como Marco Licínio Crasso em Roma e a família Fugger na Alemanha, usaram o dinheiro dos outros para acumular vastas fortunas através de especulação imobiliária e empréstimos a governos e nobres. A revolução financeira do século XVII nos Países Baixos, Holanda, foi a primeira a permitir que um número substancial de cidadãos comuns enriquecesse. A criação da Bolsa de Valores de Amsterdã permitiu que pessoas com pouco capital investissem em empreendimentos comerciais arriscados, mas potencialmente lucrativos, como viagens de navegação. A Revolução Industrial e o surgimento dos Estados Unidos como uma nação de oportunidades no século XIX ampliaram drasticamente o número de rotas para a riqueza, com exemplos como os Rothschilds, John Jacob Astor e John D. Rockefeller. Aplicação prática no dia a dia. Em vez de reclamar das condições econômicas atuais, este capítulo sugere que você deve procurar oportunidades nos ambientes existentes. A lição é que o princípio de usar o dinheiro de outras pessoas e de outras pessoas, TDO e DDO, é uma técnica atemporal para a criação de riqueza. Você pode aplicar isso buscando parceiros de negócio, financiamento ou investidores para suas ideias, em vez de depender apenas do seu próprio capital, como fizeram Crasso e os Fuggers. Capítulo 3. Como ficar rico sem nem tentar. Este capítulo apresenta a história de William Benton, um homem que acumulou uma fortuna de 150 milhões de dólares por acidente. Benton não era um aventureiro compulsivo como a maioria dos outros homens do livro. Ele buscou uma escalada tranquila e metódica com o objetivo de alcançar um nível confortável de riqueza, 1 milhão de dólares, e o que ele fez de fato.
Apesar de ter saído de um emprego assalariado para fundar sua agência de publicidade, Benton Bowles, ele manteve o risco em um mínimo, preferindo crescer lentamente. Seu verdadeiro enriquecimento veio após sua aposentadoria. Ele fez investimentos fortuitos, como em uma pequena empresa de calçados e na Music, e a grande tacada de sorte foi a aquisição da Enciclopédia Britânica. A aquisição da Britânica foi um favor que ele fez para a Universidade de Chicago, que ele administrou de forma sensata, transformando uma empresa obsoleta em uma gigante lucrativa, embora ele próprio se irritasse com o rótulo de rico. A história de Benton mostra que, embora a maioria dos super ricos seja compulsiva e aventureira, é possível alcançar o sucesso financeiro através de uma abordagem mais calma e paciente, e que oportunidades inesperadas podem surgir quando se está bem posicionado. Aplicação prática no dia a dia. A lição de William Benton é a importância de ser metódico e persistente, mesmo que os resultados pareçam lentos no início. A história dele sugere que a sorte pode ser um subproduto de estar preparado e ter capital para aproveitar as oportunidades quando elas se apresentam. Ao contrário de uma aposta arriscada, a abordagem de Benton envolveu construir uma base sólida e então deixar que os eventos fortuitos trabalhassem a seu favor. Capítulo 4. O caminho da arte de vender. A arte de vender é apresentada como o caminho mais pessoal para a riqueza, pois a única ferramenta é a própria psique. W. Clement Stone, um mestre da venda de seguros que acumulou 400 milhões de dólares, é o exemplo principal. Ele é um enigma, mas sua história ilustra como uma abordagem mental específica pode ser a chave para o sucesso. Stone começou na pobreza, vendendo jornais, e desde cedo desenvolveu o hábito de refletir sobre suas experiências para encontrar o que funcionava e o que não funcionava, com o objetivo de criar uma fórmula para o sucesso. A filosofia de Stone, chamada de Atitude Mental Positiva, AMP, era baseada na autossugestão e em lemas como "Faça agora". Ele acreditava que a capacidade de se automotivar e superar o medo da rejeição era o segredo do sucesso nas vendas. Stone aplicou essa filosofia para construir sua agência de seguros, a Combined Registry Company, e mais tarde sua própria seguradora, a Combined Insurance Company of America, contratando vendedores e treinando-os exaustivamente em seus princípios da AMP. A audácia de Stone ao usar o dinheiro dos outros, DDO, foi demonstrada quando ele comprou a Pennsylvania Casualty Company usando um empréstimo do próprio vendedor. Aplicação prática no dia a dia. A lição de W. Clement Stone é que o sucesso não depende apenas de um produto, mas da atitude do vendedor. Você pode aplicar a filosofia da AMP em sua vida, criando e repetindo lemas que o impulsionem a agir e a superar a procrastinação e o medo do fracasso. A mentalidade de que cada experiência, positiva ou negativa, é uma oportunidade de aprendizado e de refinar sua abordagem é fundamental. Capítulo 5. É possível ensinar como criar uma fortuna? Este capítulo aprofunda a discussão sobre a filosofia de Clement Stone e de outros professores da fortuna como Paul J. Meyer do Success Motivation Institute, SMI. A questão central é se o sucesso pode ser ensinado ou se é uma qualidade inata. O autor critica o sistema educacional formal por não ensinar habilidades diretamente relacionadas à criação de riqueza. Ele observa que muitos dos super ricos não tinham diploma universitário e alguns nem mesmo do ensino médio. A filosofia da AMP de Stone é vista como uma forma de otimismo inegavelmente necessário para o sucesso, pois um homem com uma atitude de fracasso não terá sucesso. A repetição de lemas serve para implantar hábitos mentais úteis onde eles não se desenvolveram naturalmente. A história de Horácio Alger foi resgatada como a precursora dos livros de autoajuda. Alger pregava que Deus recompensa a virtude com dinheiro, uma ideia que se alinhava com o sonho americano de que pessoas pobres poderiam enriquecer através de trabalho duro, honestidade e perseverança. A filosofia de Paul J. Meyer, do Success Motivation Institute, SMI, se baseia na ideia de que a imaginação restringe o potencial de uma pessoa. Seu curso busca explodir os horizontes mentais dos alunos, como com o conceito do 10º múltiplo, dobrar um valor 10 vezes para alcançar mais de $1 milhão, para que eles possam se ver como milionários em potencial.
Aplicação prática no dia a dia. Este capítulo incentiva a desenvolver uma mentalidade de crescimento e a questionar os limites que você impõe a si mesmo. Se os livros de autoajuda são um embuste brilhante ou não, a dose de otimismo que eles proporcionam pode ser a centelha necessária para começar. A ideia de Meyer de pensar em termos de décimo múltiplo pode ser aplicada para reestruturar seus objetivos financeiros, tornando um objetivo colossal como $1 milhão em uma série de passos menores e mais gerenciáveis. Capítulo 6. O mercado de ações. Como jogar? O mercado de ações é um dos caminhos mais comuns e sedutores para a riqueza, pois parece fácil: compre baixo, venda alto. No entanto, a maioria das pessoas não ganha muito dinheiro. O capítulo foca em Joseph Hirschhorn, um especulador que fez sua fortuna de $100 milhões no mercado de ações de mineração. Hirschhorn, um imigrante pobre do Brooklyn, começou como office boy e aos 17 anos já havia poupado o suficiente para fazer sua primeira aposta. Ele aprendeu a lição crucial de nunca, mas nunca, compre uma ação em queda a não ser que você tenha informações privilegiadas e esteja por dentro do que realmente está acontecendo. A grande tacada de Hirschhorn foi no Canadá, onde ele viu uma oportunidade no ouro e mais tarde no urânio, especialmente na região de Blind River. Hirschhorn operava com um misto de tempo, coragem e dinheiro e confiava em especialistas, mas a decisão final era sempre sua. Ele se via como um especulador e tinha uma paixão pela descoberta, não apenas pelo dinheiro. Aplicação prática no dia a dia. A história de Hirschhorn ressalta a importância da coragem e da disposição para ir contra a sabedoria convencional. A lição é que, em vez de seguir o senso comum, você deve buscar conhecimento e especialistas que a maioria das pessoas ignora. Ao encontrar uma oportunidade que outros consideram loucura, como a prospecção de urânio em Blind River, a coragem e a capacidade de avaliação de risco, como a regra de não me diga o quanto posso ganhar, mas quanto posso perder, são essenciais. Capítulo 7. O mercado de ações. Como vender? Bernard Kornfeld, outro garoto pobre do Brooklyn, encontrou uma abordagem mais segura para o mercado de ações. Ele vendeu a ideia de especulação em vez de especular ele mesmo. Ele se tornou o rei internacional dos fundos mútuos, ao vender para o público a ilusão de que o mercado em alta era permanente. Kornfeld começou como assistente social e, por acidente, entrou no negócio de fundos mútuos. Ele percebeu que a comissão do vendedor era um sistema 100% infalível de ganhar dinheiro, pois não dependia do sucesso do investidor. Sua grande sacada foi perceber um mercado inexplorado de expatriados norte-americanos na Europa que tinham dinheiro, mas não tinham uma forma fácil de investir em Wall Street. Ele fundou a Investors Overseas Service, IOS, e criou uma elaborada estrutura de hierarquias de vendas onde cada nível retirava uma porcentagem das comissões dos vendedores abaixo deles, com a maior mordida indo para Kornfeld. A criação do Fund of Funds, FOF, permitiu à IOS cobrar 2 séries de taxas, e a estrutura complexa do império se tornou tão incompreensível que poucos sabiam onde o dinheiro realmente estava. Quando o mercado em baixa de 1969 e 70 chegou, a estrutura da IOS desabou, revelando que as promessas de crescimento de 20% ao ano eram falsas e que muitos investidores teriam se saído melhor como uma poupança. Kornfeld foi expulso da empresa, mas saiu com cerca de $50 milhões. Aplicação prática no dia a dia. A história de Kornfeld serve como um aviso sobre a ética nos negócios, mas também ilustra o poder de identificar e capitalizar sobre uma falha de mercado. A lição é que o produto pode ser a própria oportunidade de investimento, e que o sucesso pode vir da capacidade de vender a ideia para um público disposto a acreditar. No entanto, a sustentabilidade de tal modelo é questionável, e a história de Kornfeld sublinha a importância de construir um negócio sobre uma base sólida, não apenas sobre a euforia de um mercado em alta. Capítulo 8. A abordagem de espalhar sementes. Este capítulo apresenta a abordagem de espalhar sementes, em contraste com a de ser um especialista. O principal exemplo é Howard Hughes, um dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna estimada em $1 bilhão, que não se apegou a uma única indústria, mas investiu em filmes, aviação, imóveis e eletrônicos, entre outros. Hughes herdou uma quantia considerável, de $600 mil, mas a transformou em $1 bilhão por conta própria. Ele viu a herança não como uma almofada,
mas como um saco de sementes que poderiam frutificar. Sua metodologia era a de um faz-tudo compulsivo. Ele modificava, aprimorava e, quando estava satisfeito, se afastava, deixando o negócio para administradores confiáveis. Ele entrou na indústria do cinema, produziu filmes de sucesso como Hells Angels e Scarface e depois seguiu para a aviação, onde construiu a Hughes Aircraft Company. A sua abordagem, espalhar sementes, funcionou porque enquanto alguns empreendimentos estavam em baixa, como a TWA, outros estavam em alta, como a Hughes Aircraft, o que lhe dava a diversidade necessária para não entrar em pânico. Aplicação prática no dia a dia. A lição de Howard Hughes é a importância da diversidade e da capacidade de se adaptar a novos campos de negócios. Em vez de se focar em um único produto ou serviço, a abordagem de espalhar sementes sugere que você deve ter vários projetos em andamento, para que o fracasso em um não comprometa sua estabilidade financeira. Além disso, a capacidade de delegar e encontrar os administradores certos para cuidar dos negócios quando eles estão funcionando é crucial. Capítulo 9. Garimpeiros e perfuradores. Este capítulo explora o caminho da riqueza através da descoberta e extração de recursos naturais, com J. Paul Getty como principal exemplo. Getty, que começou nos campos de petróleo de Oklahoma, acumulou uma fortuna de $1 bilhão. Getty herdou uma quantia, mas seu pai, George F. Getty, rejeitava a ideia de mimar o filho. Ele financiou as operações iniciais de Paul, mas ficava com 70% dos lucros. Getty teve que usar seu próprio dinheiro e inteligência para fazer sua fortuna. Ele descreve o sucesso como uma combinação de conhecimento básico, ter uma equipe confiável e, acima de tudo, simplesmente sorte. Getty usou o dinheiro dos outros para financiar suas operações. Um exemplo notável foi quando ele usou um estratagema para que um banqueiro fizesse uma oferta em seu nome em um leilão de arrendamento, fazendo com que os outros licitantes pensassem que uma grande corporação estava envolvida, permitindo-lhe comprar a terra por uma pechincha. Sua maior jogada foi a campanha de 1932 para adquirir o controle da Tidewater Associated Oil Company. Ele aproveitou o mercado em baixa para comprar ações a preços deprimidos, mas teve que lutar duramente contra a oposição da administração, comprando mais ações e enfrentando batalhas legais até obter o controle em 1951. Aplicação prática no dia a dia. A lição de Getty é que a sorte não é um fator passivo, mas algo que se cria ativamente ao estar no lugar certo na hora certa e estar preparado para agir. A história do arrendamento de petróleo por uma pechincha mostra a importância de táticas inteligentes e da negociação. Ao comprar ações a preços deprimidos e lutar pelo controle de uma empresa, Getty demonstra que a paciência, a obstinação e a crença no potencial a longo prazo são cruciais, especialmente em tempos de pessimismo econômico. Capítulo 10. Você precisa de sorte para ganhar $1 milhão? Este capítulo examina a sorte como um componente fundamental, embora incontrolável, do sucesso. O autor argumenta que a sorte não pode ser ensinada, mas parece ser uma parte necessária para se chegar ao topo. O autor contrasta as histórias de sucesso com as de fracasso para ilustrar o papel crucial da sorte ou da falta dela. A sorte não é apenas o acaso de um evento, mas pode ser influenciada por fatores psicológicos, como a atitude mental positiva, AMP, de Clement Stone, que o ajudou a não desanimar diante da rejeição inicial. A história de Charles Alexander Wilson e Isur Danilovich Kirk-Douglas é usada para ilustrar como eventos externos e a forma como as pessoas reagem a eles podem ser decisivos. A sorte de Danilovich, Bacall, o ajudou a se tornar uma estrela de cinema, enquanto o azar de Wilson, o acidente de carro, o levou à pobreza. O autor também explora a ideia de que a sorte pode vir de outras pessoas. Ele sugere que ter um círculo social grande aumenta as chances de se deparar com uma oportunidade valiosa, enquanto o isolamento social de Wilson o impediu de ter a sorte de um contato que mudasse sua vida. Aplicação prática no dia a dia. A lição aqui é dupla. Primeiro, reconheça que o acaso desempenha um papel, mas não se torne passivo. A sorte favorece os preparados. Segundo, invista em suas conexões sociais. O autor sugere que, ao conhecer mais pessoas, você aumenta as suas chances de ser exposta a novas oportunidades. Networking não é apenas sobre negócios, mas sobre aumentar a probabilidade de que a sorte chegue até você através de outras pessoas. Capítulo 11. O caminho da tecnologia.
a abordagem do pau para toda obra. Este capítulo discute como ganhar dinheiro com inovações tecnológicas e apresenta a história de William Lear, um inventor que acumulou $200 milhões ao espalhar sementes em várias indústrias, como rádio, aviação e motores de carros. Apesar de não ter educação formal, Lear era um gênio inventor e um homem de ação, que frequentemente resolvia problemas que desafiavam especialistas. A sua abordagem era de fazer as coisas de forma não convencional, como a história do avião a jato que ele construiu para ser mais leve e mais barato que os concorrentes, contrariando a opinião dos especialistas. Ele também usou uma aposta de alto risco ao construir as ferramentas e gabaritos para a produção em massa antes da certificação da FAA, o que lhe permitiu vender os aviões anos antes dos concorrentes. Lear teve o toque de Midas ao inventar e vender inovações como o alto-falante dinâmico e o rádio para carros para Motorola. Apesar de sua mente incansável, Lear era um homem feliz e satisfeito, que amava o que fazia. Ele se via como um criador e não se interessava em vender sua empresa por dinheiro. Aplicação prática no dia a dia. A lição de Lear é a de ser um pau para toda a obra. Você deve estar disposto a tentar coisas novas e a se aprofundar em diferentes áreas, em vez de se limitar a uma única especialidade. A abordagem de Lear de cortar a masturbação mental e ir direto para a solução do problema, mesmo que ela seja não convencional e contrarie especialistas, é um modelo para a inovação e a audácia nos negócios. A história dele também sublinha a importância de encontrar paixão do trabalho, não apenas nos lucros. Capítulo 12. A rota da tecnologia. A abordagem do especialista. Edwin Land, o fundador da Polaroid, é o arquétipo do especialista que se aprofunda em uma área e a domina completamente. Land era um cientista, inventor e administrador que acumulou uma fortuna de $500 milhões através de sua invenção da fotografia de um passo, a câmera de 60 segundos. Land era um gênio com múltiplos talentos e uma competência científica que lhe rendeu um lugar no MIT sem mesmo ter um diploma formal. A sua invenção da câmera de 60 segundos não era apenas uma inovação, mas uma solução para um problema fundamental: o adiamento da gratificação na fotografia convencional. O sucesso da Polaroid veio da combinação da invenção de Land com a capacidade de criar uma organização de vendas inteligente e campanhas promocionais que transformaram o produto em um fenômeno de vendas. Land também era um líder sensível, que cultivava um ambiente de criação e invenção na equipe, convencido de que a criatividade não é rara, mas precisa ser cultivada. Aplicação prática no dia a dia. A história de Land ilustra o poder da especialização e da inovação focada. Em vez de se dispersar, você deve se aprofundar em um campo e resolver um problema fundamental que outros não conseguiram. O sucesso de Land não veio apenas de sua invenção, mas de sua capacidade de transformar a inovação técnica em um produto que o público queria e de construir a estrutura de vendas necessária para comercializá-lo. A lição é que a excelência em um único campo, combinada com uma execução comercial inteligente, pode levar à riqueza máxima. Capítulo 13. Quem disse que não dá para ser feito? Este capítulo reforça a ideia de que a teimosia e a fé inabalável em uma ideia, apesar da zombaria e da oposição de especialistas, são características recorrentes dos super-ricos. O autor lista exemplos de inovações e ideias que foram inicialmente ridicularizadas, como o voo prepilado, o automóvel e a viagem espacial, com citações de especialistas que declararam essas coisas impossíveis. A história de Henry Ford, a quem um chefe ofereceu uma promoção para que ele parasse de mexer com a gasolina, o motor a gasolina, e se concentrasse na eletricidade, o negócio do momento, é um exemplo claro de como a visão do inovador muitas vezes contraria a lógica da época. Aplicação prática no dia a dia. A principal lição é confiar em sua intuição, especialmente quando a ideia é não convencional e rejeitada pela maioria. Se você tem uma ideia que parece maluca para os outros, este capítulo encoraja a persistir, pois a história mostra que a inovação disruptiva é frequentemente vista como impossível no início. A fé suprema na sua ideia é o que lhe dará a força para continuar quando todos os outros dizem que você vai falhar. Capítulo 14. A mágica do DDO. 1. A rota do empréstimo. Este capítulo discute a técnica de usar o dinheiro dos outros, DDO, e foca em Daniel Keith Ludwig, que construiu uma fortuna de $1 bilhão com essa abordagem, principalmente no mercado de navegação.
Ludwig começou do zero, trabalhando como mecânico de navios e consertando motores por conta própria até ter o suficiente para comprar um velho navio-tanque. Sua inovação no uso do DDO foi o de usar um contrato de frete como garantia para um empréstimo bancário. Ele projetava um navio, encontrava um cliente que o fretaria e então usava o contrato de frete para conseguir um empréstimo para a construção, com o próprio frete pagando o empréstimo. No final, Ludwig era o dono de um navio no qual ele mal havia investido seu próprio dinheiro. Ludwig preferia o empréstimo à venda de ações, pois lhe permitia manter a propriedade total de seus empreendimentos. Sua vida foi marcada pela obsessão de um show de um homem só e por uma necessidade de manter tudo em segredo. Aplicação prática no dia a dia. A lição de Ludwig é que o capital inicial pode ser substituído por garantias criativas. Se você tem um cliente e um contrato, pode usar este contrato como garantia para obter o financiamento necessário, mesmo sem ativos substanciais. A abordagem dele mostra que o foco deve estar na geração de fluxo de caixa futuro e não no capital presente para convencer os financiadores. Capítulo 15. A mágica do DDO. 2. A rota da participação acionária. Este capítulo apresenta a segunda forma de usar o dinheiro dos outros, através da participação acionária. James Joseph Ling, um homem que começou como eletricista e construiu um império de 500 milhões de dólares, é o exemplo perfeito do uso da participação acionária. Ling começou com uma pequena empresa de serviços elétricos, mas queria expandir. Ele percebeu que, ao incorporar a empresa e vender ações para o público, ele poderia levantar capital e, ao mesmo tempo, estabelecer um valor de mercado para sua participação, tornando-se um milionário no papel. A grande inovação de Ling foi a técnica de adquirir empresas maiores e mais estabelecidas, como a Chance Vault Corporation, usando suas próprias ações de alta valorização como moeda de troca, e depois girando o dinheiro dessas empresas para pagar as dívidas da aquisição. O império de Ling, o Ling Temco Vault, cresceu de forma espetacular, mas desmoronou na recessão de 1969 a 70, mostrando a fragilidade de uma estrutura de financiamento elaborada demais, que dependia de um mercado em alta contínua. Aplicação prática no dia a dia. A lição de Ling é que a participação acionária pode ser usada como uma forma de capital, permitindo que você adquira ativos que seriam inatingíveis com seu próprio dinheiro. A sua história mostra como a criatividade na engenharia financeira pode criar valor onde não havia, ao reestruturar empresas e usar suas ações como um motor para o crescimento. No entanto, ele é um aviso claro sobre os riscos de uma alavancagem excessiva e da necessidade de uma base sólida para a prosperidade a longo prazo. Capítulo 16. Mercado imobiliário, construindo grande. Conrad Hilton é o exemplo do sucesso em construir grande no mercado imobiliário. Ele construiu seu império de hotéis usando o DDO, com a crença de que os hotéis não eram apenas um negócio, mas uma forma de promover a paz mundial e uma maneira de dar às pessoas uma experiência de luxo e beleza. Hilton começou com uma herança de $2.000, que ele usou para comprar um pequeno hotel no Texas. Sua grande sacada foi a de usar o espaço de forma mais eficiente. Ele transformou a sala de jantar de seu primeiro hotel em quartos de dormir, pois havia uma demanda maior por camas do que por comida. Hilton era um mestre em usar o dinheiro dos outros para financiar suas aquisições. A compra do Waldorf Astoria Hotel, um de seus maiores sonhos, só foi possível porque ele conseguiu convencer investidores a financiar a compra apesar da oposição de seu próprio conselho de diretores. Ele foi direto para os acionistas que detinham o controle e apresentou a sua visão. Ele usou a mesma tática para construir seu primeiro hotel, o Dallas Hilton, convencendo o proprietário do terreno a alugá-lo por 99 anos e usar o arrendamento como garantia para o empréstimo de construção. Aplicação prática no dia a dia. A adição de Hilton é a de ter uma visão audaciosa e a coragem de lutar por ela. Ele nos ensina que a criatividade em encontrar capital, DDO, e o uso inteligente de ativos, como arrendamentos e contratos, podem superar a falta de capital inicial. A história dele também mostra que o sucesso pode vir de uma obsessão com excelência nos detalhes, como a limpeza e a qualidade, que ele insistia em seus hotéis. Capítulo 17. Mercado imobiliário, construindo pequeno. Este capítulo foca nos Levitts, uma família de construtores que se tornou imensamente rica ao se especializar na construção de casas pequenas, de baixo custo e para uma única família.
O nome da família e o associado Levittown se tornaram sinônimos de um novo modelo de moradia. Os Levitts, liderados por William, foram pioneiros na aplicação de técnicas de produção em massa na indústria da construção, que até então era a vergonha do capitalismo norte-americano por sua falta de organização em larga escala. Sua grande oportunidade veio durante a Segunda Guerra Mundial, quando eles ganharam um contrato do governo para construir moradias para trabalhadores da Marinha, em Norfolk, Virgínia. Eles aplicaram suas noções vagas de produção em massa e apresentaram uma oferta tão baixa que os oficiais do governo acharam que havia um erro. Eles construíram 1.600 casas em tempo recorde, provando que o modelo funcionava. Após a guerra, eles aplicaram a mesma técnica em Levittown, Nova York, usando o trabalho de outras pessoas, TDO, para construir uma cidade de 75 mil pessoas e acabaram vendendo a empresa em 1968 por 92 milhões de dólares em ações. Aplicação prática no dia a dia. A lição dos Levitts é a de aplicar a inovação em setores que parecem estagnados. A história deles mostra que se você pode encontrar uma forma de tornar um processo mais eficiente, mesmo em um setor tradicional como a construção, pode criar uma enorme riqueza. A abordagem deles de produção em massa pode ser aplicada a qualquer negócio, buscando formas de economizar tempo e dinheiro em cada etapa do processo. Capítulo 18. A psicologia dos ricos. Este capítulo explora as características psicológicas que podem estar por trás da motivação para se tornar rico. Ele questiona se os ricos são fundamentalmente diferentes dos outros e se é possível prever o sucesso. Muitos especialistas, como o Dr. Eugene E. Jennings, sugerem que os ricos não têm traços de personalidade especiais e que testes psicológicos são ineficazes para prever o sucesso. O livro explora algumas teorias, como a de que a perda de um dos pais na infância pode criar uma insegurança que leva a um desejo compulsivo de acumular riqueza. William Benton e W.C. Clement Stone são exemplos de homens que perderam o pai cedo. Também é observado que os ricos têm uma taxa de divórcio mais alta e que isso pode estar ligado à sua compulsão pelo trabalho. O dinheiro facilita o divórcio, mas a dedicação excessiva ao trabalho muitas vezes leva a problemas conjugais. A compulsão ao trabalho é uma característica comum entre os ricos. O repórter Richard Goswiller notou que, mesmo com vastas fortunas, a maioria dos homens ricos que ele entrevistou ainda estava trabalhando duro em seus escritórios, sugerindo que o trabalho em si é a verdadeira paixão. Aplicação prática no dia a dia. Esta seção sugere que a motivação para o sucesso financeiro pode ter raízes profundas e pessoais. A lição é que, em vez de buscar uma fórmula externa, você deve explorar suas próprias motivações internas. O que te impulsiona? É o medo da insegurança? O desejo de provar algo a si mesmo ou aos outros? A compulsão pelo trabalho pode ser a verdadeira força motriz. Capítulo 19. Os promovedores de ideias. Glenn W. Turner é um exemplo de um promovedor de ideias. Um homem que acumulou uma fortuna de 100 milhões de dólares ao vender a ideia de ouse ser grande, através de um sistema de franquias de cosméticos chamado Costco Interplanetary. Turner, que começou com um lábio leporino e uma deficiência de fala que o fazia ser zombado, transformou sua desvantagem em uma ferramenta de venda. Sua empresa, Costco, vendia a Atitude Mental Positiva, ou AMP, de W. Clement Stone, mas em um modelo de pirâmide, onde os distribuidores ganhavam dinheiro recrutando novos membros e não vendendo o produto. Apesar de sua abordagem ser vista como um esquema de pirâmide e de ter enfrentado ações judiciais, a magia de Turner estava em sua capacidade de motivar as pessoas e fazê-las acreditar que poderiam alcançar o sucesso. Ele usava o dinheiro como uma ferramenta para demonstrar seu próprio sucesso, viajando em jatos particulares e vivendo em castelos para inspirar as pessoas, dizendo: "Eu me coloco na frente deles como um exemplo." Aplicação prática no dia a dia. A história de Turner demonstra a força da persuasão e do branding. A lição é que, ao vender uma ideia ou um sonho, você pode criar uma base de seguidores que comprarão seu produto ou serviço. No entanto, o livro apresenta a história de Turner com cautela, pois seu modelo de negócios era legalmente questionável e baseava-se em promessas irreais. Capítulo 20. Os promotores de coisas. Geno Paulucci, um promotor de alimentos que acumulou 100 milhões de dólares, é o oposto de Turner.
Paulucci promovia coisas, não ideias, e sua paixão era por um negócio de alimentos chineses que ele começou em Minnesota. Paulucci começou na pobreza, mas desde cedo mostrou uma aptidão para a venda e para a promoção de produtos. Sua grande ideia foi a de que os alimentos podiam ser apresentados de forma mais atraente e conveniente. Ele foi pioneiro no mercado de brotos de feijão enlatados e depois na mistura de chop suey, rotulando suas latas com o nome oriental Fuyung, para criar uma imagem de autenticidade, embora a empresa fosse administrada por um italiano e um austríaco. Apesar de ter pouco dinheiro, Paulucci criou uma imagem de grande corporação, trabalhando em um pequeno cubículo revestido de papelão. Sua abordagem de publicidade era maluca e bizarra, mas altamente memorável. Ele acreditava que, como não tinha orçamento para uma campanha de saturação, precisava fazer algo extraordinário para se destacar. E isso gerou um grande volume de vendas. Aplicação prática no dia a dia. A lição de Paulucci é a de que a inovação em produtos e o branding criativo podem transformar um negócio comum em uma grande fortuna. Sua história mostra que uma apresentação atraente, rotular as latas de Fuyung, e uma promoção memorável, publicidade maluca, são cruciais para o sucesso, mesmo com um orçamento limitado. Capítulo 21. O trabalho dos outros. Este capítulo examina o uso do trabalho dos outros para criar riqueza, com o sistema de franquias do McDonald's como o exemplo principal. A história foca em Ray Kroc, que transformou a ideia original dos irmãos McDonald's em uma gigante global. A franquia é um sistema em que o franqueador, Kroc, ganha dinheiro do trabalho e do dinheiro dos franqueados. Os franqueados, proprietários de lojas, usam seu próprio capital e trabalho para construir um negócio local, mas o franqueador se beneficia da expansão e das taxas de licenciamento. Ray Kroc, um vendedor de multimixers, viu a oportunidade nos restaurantes dos irmãos McDonald's, que tinham uma operação de fast food extremamente eficiente. Ele comprou os direitos de franquia e criou um sistema de reprodução que se espalhou rapidamente. A filosofia de Kroc, qualidade, serviço e limpeza, QSC, e a ênfase na família, no marketing e na padronização foram a chave para o sucesso. O sucesso do McDonald's, com vendas que cresciam em cerca de 33% ao ano e que o tornaram o homem do hambúrguer, é um exemplo do poder do TDO e da padronização em escala maciça. Aplicação prática no dia a dia. A lição de Ray Kroc é a de que o sucesso em larga escala pode vir de uma ideia simples, mas executada de forma impecável e padronizada. O modelo de franquia permite que você use o trabalho e o capital de outras pessoas para expandir rapidamente seu negócio. A história de Kroc mostra que, se você pode criar um sistema e convencer outras pessoas a se tornarem parte dele, pode alcançar uma riqueza imensa. Capítulo 22. A maioria floresceu tarde. Este capítulo desafia a ideia comum de que o sucesso se manifesta cedo na vida, como o mais provável que tenha sucesso do anuário escolar. O autor mostra que muitos dos super ricos floresceram tarde em suas carreiras, como o Clement Stone, que abandonou a escola, ou Ray Kroc, que só encontrou sua carreira depois dos 35 anos. Metade dos homens do livro abandonou a escola e menos de um terço terminou a faculdade, o que sugere que a educação formal não é um pré-requisito para o sucesso em larga escala. O capítulo levanta a possibilidade de que o ambiente escolar não seja adequado para o tipo de jovem que se tornará um capitalista audacioso. A garra, o ritmo acelerado e a ambição que levam à riqueza podem não ser recompensadas na escola. Aplicação prática no dia a dia. A principal lição é que o sucesso pode vir em qualquer idade. Não se sinta desanimado se você não foi o melhor aluno ou se não encontrou sua carreira na juventude. A sua garra e a sua vontade de ter sucesso podem ser mais importantes do que um diploma ou um bom histórico escolar. Capítulo 23. Conselhos dos ricos. Este capítulo apresenta conselhos de 9 homens ricos de Chicago sobre o que fazer com $5.000 para começar a construir riqueza. Os conselhos variam, refletindo as diferentes personalidades e experiências dos entrevistados. W.C. Stone aconselha a investir todo o dinheiro em uma única ação de uma empresa que você conhece e confia na administração, como a sua empresa de seguros. Ele também sugere buscar empresas com produtos descartáveis e de baixo custo, vendidos repetidamente. W.H. Elwood
Recomenda investir em um negócio que você entenda e no qual você possa ter uma voz ativa, e sugere um negócio que não tenha um produto físico, como a indústria de serviços. Arthur W. Ruffloff aconselha a comprar um prédio residencial pequeno e antigo em um bairro promissor e usar o aluguel para pagar a hipoteca e os lucros para comprar mais propriedades. Leo Melamed sugere investir no mercado de commodities, mas com cautela, enfatizando a necessidade de educação e de aceitar perdas rapidamente. Philip McCluskey aconselha a poupar o dinheiro para ter uma base de segurança antes de qualquer investimento arriscado. Aplicação prática no dia a dia. Este capítulo oferece um conjunto de receitas para começar. As lições a serem aplicadas dependem do seu temperamento e nível de tolerância a riscos. A lição de Stone é a de ter fé em uma única empresa e em seus líderes. A de Ruffloff é a de usar alavancagem para construir patrimônio imobiliário. A de Melamed é a de usar o conhecimento para assumir riscos calculados em mercados voláteis. E a de Klutschnik é a de construir uma base segura antes de se arriscar. Capítulo 24. Os criadores de fortunas do futuro. Este capítulo conclui o livro com previsões sobre as áreas onde os futuros super-ricos podem fazer suas fortunas, com base nas tendências econômicas da época. Espaços vazios. O autor prevê que a densidade populacional e a urbanização em ascensão criarão oportunidades em áreas de espaço vazio, como a Austrália, o Brasil e o norte da África, que necessitarão de desenvolvimento. A terceira revolução industrial. O autor prevê que inovações em eletrônica e energia nuclear, especialmente na área de automação e comunicação, criarão uma nova onda de riqueza. Solucionando problemas. O crescimento da população e a poluição criarão problemas que exigirão soluções. A inovação em transporte, trens de alta velocidade e alimentos, agricultura marítima, são áreas onde novas fortunas podem ser feitas. O livro termina com a ideia de que o ingrediente mais importante para o sucesso, independentemente da área, é a força interna e, em uma palavra, a coragem. Aplicação prática no dia a dia. A lição final é a de que a capacidade de prever tendências e se posicionar para capitalizá-las é crucial. Para aplicar isso, você deve se manter informado sobre as grandes tendências e problemas do mundo: população, poluição, transporte e buscar desenvolver soluções para eles. A coragem de investir tempo, dinheiro e trabalho em uma solução não convencional antes que os outros vejam a oportunidade é o que o distinguirá dos outros e o levará à riqueza. A ideia principal do livro. Os muito ricos analisa as histórias de homens que construíram suas fortunas do zero, sem herança. O livro desmistifica a ideia de que o sucesso financeiro depende de sorte cega ou de circunstâncias perfeitas. Em vez disso, ele revela que a maioria desses indivíduos compartilhava características-chave: uma coragem inabalável para correr riscos, uma fé cega em suas ideias contra a opinião de especialistas e a capacidade de usar o dinheiro dos outros e o trabalho dos outros. Seja através da inovação tecnológica, Edwin Land, William Lear, da especulação, Joseph Hirschhorn, ou da venda de ideias, Clement Stone e Bernard Kornfeld, a jornada para a riqueza não é linear, mas exige uma atitude mental positiva, teimosia e a disposição de começar de forma humilde. A lição final é a de que a chave para a riqueza não está na segurança, mas na audácia de agir onde os outros temem. Olá e bem-vindos. Hoje, nosso Deep Dive vai assim, para dentro de uma galeria de ouro, sabe? Um olhar sobre os muito ricos mesmo. Isso. Não só milionários comuns, mas gente com fortunas que, se a gente ajustar para hoje, chegam a bilhões. Tipo, pensa num J. Paul Getty com uns 5,3 bilhões de dólares atuais, ou o Howard Hughes com 2,1 bilhões. Exato. E a nossa fonte hoje é um clássico, né? Os muito ricos e como eles conseguiram chegar lá, do Max Gunther, lá de 1972. Um livro que investigou como essa turma, muitos começando do zero, juntou mais de 100 milhões de dólares na época. E é engraçado que o Gunther até comenta, né, como era difícil saber a fortuna exata deles. E o quão absurdo era esse valor 100 milhões naquele tempo. Com certeza. Então, a nossa missão aqui é tentar tirar uns insights, sabe? Qual era a mentalidade
Será que precisa mesmo largar a segurança de um salário? E o Gunther já mostra que não tem fórmula mágica. Ele começa com 2 caminhos bem diferentes. Então vamos lá, vamos mergulhar. Começando por um caso que, assim, meio que desafia o estereótipo que a gente tem, né? Esse é o William Benton. Ele foi cofundador da Benton & Bowles, uma agência de publicidade, e depois virou dono da Enciclopédia Britânica. Nossa! E a fortuna dele hoje, ajustada? Olha, daria algo em torno de 780 milhões de dólares. Mas o mais interessante é que ele não parece aquele magnata, sabe, obcecado por dinheiro. Como assim? Ele não queria ficar rico? Bom, ele buscava mais conforto, segurança. Prova disso é que ele se aposentou super cedo, aos 35 anos. Com 35? Nossa. Sim, já com cerca de $1 milhão, o que era uma grana preta na época. Ele estava satisfeito, não tinha aquela fome de acumular sem parar. Tá, e como ele chegou nesses muitos milhões depois, então? Foi sorte? Quase isso. A maior parte da fortuna veio depois que ele já estava aposentado. Veio meio que por acaso, quando ele assumiu a Enciclopédia Britânica. Ah, britânica. Isso. No começo foi mais para fazer um favor para a Universidade de Chicago. Ele botou uns $100 mil do próprio bolso, de capital de giro, mas sem esperar um lucro gigante. Só que ele deu um jeito e reergueu a empresa de um jeito espetacular. Que história! Isso é fascinante. Mostra que talvez essa riqueza extrema não venha sempre daquela obsessão, daquela coisa quase maníaca, né? Exato. Às vezes pode surgir de enxergar uma oportunidade ali inesperada e agir, mesmo sem estar mais no auge da carreira, digamos assim. Perfeito. É um caminho mais raro, né, estatisticamente falando, mas que existe. Agora, do outro lado, assim, no extremo oposto do Benton, a gente tem o W. Clement Stone. Ah, um mestre vendedor. Fortuna ajustada de 2,1 bilhões de dólares. E ele conseguiu isso vendendo seguros. Pois é. Seguros. Algo que, vamos combinar, não parece a coisa mais glamurosa do mundo, né? De jeito nenhum. E Stone era uma figura, assim, complexa. Muito religioso, mas tinha um estilo meio vendedor de círculo, sabe? Bem pragmático nos negócios, mas ao mesmo tempo super interessado em percepção extrasensorial. Cheio de contrastes. E a história dele é aquela bem clássica, né? Do tipo, da pobreza à riqueza. Totalmente. Começou vendendo jornal com 6 anos, aprendeu muito com a mãe, que também era vendedora, e lia muitos livros do Horatio Alger. Ah, aqueles livros que falavam que com esforço e virtude dava para subir na vida. Isso. E daí ele criou a filosofia dele, a tal da atitude mental positiva, a AMP. Para vencer o medo, o lema era: faça agora, sem enrolação. Que força! E ele começou o império bem cedo, né? Muito cedo. Fundou a própria agência com 20 anos. Passou pela Grande Depressão focado não no problema dos clientes, mas na atitude positiva dos vendedores dele. Interessante o foco. E ele usou o que chamava de dinheiro dos outros, DDO basicamente, capital de terceiros para comprar a Pennsylvania Casualty. E ainda fez um investimento muito bom bem no início na Alberto Culver. Então, a grande lição do Stono seria que a mentalidade certa, essa âmpega a que ele cultivava, é tão ou mais importante que o capital ou as oportunidades em si. Exatamente. E que isso pode transformar até seguros em ouro, é isso aí. O Stone acreditava firmemente que essa habilidade de vender junto com a MP era a chave. E o mais importante, ele achava que isso podia ser ensinado, que o sucesso era quase uma ciência que dava para aprender e aplicar. Isso me lembra o Horatio Alger que você mencionou. Ele que popularizou essa ideia nos Estados Unidos de que qualquer um podia ficar rico se batalhasse, né? Uma ideia bem diferente das visões mais antigas sobre destino, pobreza. Sim, uma ideia bem americana, né? E é irônico pensar que o próprio Alger morreu pobre. Nossa, que ironia mesmo. Pois é, mas a filosofia do Stone, a MP, era mais prática. Era baseada em autossugestão, sabe? Ficar repetindo frases motivadoras tipo faça agora, ou o sucesso vem para quem continua tentando. Até internalizar aquilo. Isso, até virar parte de você, para superar o medo, a hesitação. Mas olha, isso não soa um pouquinho simplista demais? Meio autoajuda de aeroporto? O que tinha de diferente na MP do Stone, na visão dele? Acho que era a intensidade e a aplicação sistemática. Para ele não era só um pensamento positivo vago, sabe? Era um treinamento mental mesmo,
rigoroso, focado em agir na hora e não desistir nunca. Entendi. A questão que ele levantava era: se a escola não ensina a gente a ficar rico, será que a MP não seria essa fórmula secreta que está faltando? Faz sentido pensar por aí. Mesmo que hoje pareça meio clichê, talvez o maior produto desses professores da fortuna, como Stone, fosse justamente vender essa crença, né? A crença no controle pessoal sobre o próprio destino financeiro. Sem dúvida. Então, para recapitular, o Gunter já começa mostrando esses dois modelos bem opostos. O Benton, que ficou bilionário quase sem querer, sem aquela obsessão toda, quase um subproduto da vida dele, exato. E o Stone, que foi o arquiteto total da própria fortuna, focado fanaticamente em vendas e nessa mentalidade ensinável a Ampere. Resultados incríveis, mas com abordagens radicalmente diferentes. O que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para pensar, né? Exatamente. Se essa atitude interna, a tal da Ampere, é tão decisiva como o Stone acreditava, até onde vai realmente o nosso poder de moldar essa mentalidade vencedora? Principalmente quando a gente se depara com crises econômicas, um problema sério de saúde ou simplesmente azar mesmo. Fatores externos que essas fórmulas de autoajuda muitas vezes meio que deixam de lado, né? Verdade. Onde será que a autossugestão bate de frente com a realidade que a gente não controla? Fica aí a reflexão. Se você gostou do conteúdo, apoie o autor. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever. Agora, vamos para o próximo vídeo.